Partilhar-vos acerca disto mesmo. Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Eu não sei quais são as promessas de Deus que tu tens para a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: tens muitas promessas de Deus para a tua vida. É só abrir a tua Bíblia, tu esfolhares a tua Bíblia, e a palavra de Deus está cheia de promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Há promessas de Deus para a igreja, há promessas de Deus para Israel. Há promessas que Deus faz a nós de forma muito pessoal e particular. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. E eu quero continuar a acreditar e alimentar a minha fé para acreditar que Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Eu não sei se vocês são como eu nessa área, mas é uma luta que eu travo. Muitas vezes eu quero acreditar que Deus irá cumprir aquilo que prometeu. Repito, não sei se vocês são como eu, mas muitas das vezes eu dou por mim a pôr em causa se as coisas irão ou não acontecer por causa daquilo que acontece ou não acontece à minha volta. Não sei se alguns de vocês são como eu. Às vezes olhamos, ouvimos a voz de Deus, ou lemos a palavra e ficamos empolgados, e Deus fala muito connosco e percebemos: uau, sim, Senhor, eu sei que Tu vais fazer, eu sei que Tu és bom, eu sei que Tu vais curar, eu sei que Tu vais cuidar, eu sei que Tu vais enviar, eu sei que Tu vais suprir, eu sei que Tu vais abrir a porta, eu sei que Tu vais fazer. Mas depois, eu não sei se vocês são como eu, mas às vezes eu começo a olhar à minha volta e começamos a ouvir os ventos, começamos a ver o mar a levantar-se, começamos a ver aquilo que é e aquilo que não é, o que temos e o que não temos, e de repente parece que já esquecemos que aquilo que Deus nos tinha dito se alguma vez irá cumprir. Então essa é a minha luta, esta é a minha luta. Eu não sei se é a vossa, mas é a minha luta. A luta de tentar manter-me firme na fé de que Deus vai cumprir aquilo que falou. Porque às vezes a gente olha à nossa volta, e vou-vos dar um exemplo esta manhã, vai ser tão simples de vocês entenderem isto. E provavelmente mais alguns de nós aqui estão como eu, neste vai e vem de querermos confiar que Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. E muitas vezes nós, na nossa mente e com a nossa boca, nós até conseguimos afirmar isto e montar isto, não é? A Anice é uma mulher, uma pensadora, uma formadora. A gente consegue ter as palavras certas, os andaimes certos para pôr, mas depois na prática será... E às vezes nós não negamos com a nossa boca, mas nós negamos que acreditamos que Deus é capaz de cumprir o que prometeu. Não negamos com as palavras, mas às vezes negamos com a atitude. Alguém percebe daquilo que eu estou a falar? Eu sei que sou só eu, orem por mim, ajudem-me. Mas esta é a minha luta muitas das vezes. Porque Deus fez promessas, Deus tem promessas para a igreja. Mas às vezes a gente olha à nossa volta e diz... Mas Deus não disse que... Sim, Deus disse. Só que existe uma palavra que se mete ali no meio com 3 letrinhas apenas, que não é a palavra mãe, mas é parecido. Mas é a palavra mas. Sim, Deus disse, mas... Deus disse que não ia chover. Mas agora estão as nuvens negras no céu. Deus disse que não ia faltar nada, mas agora acabou... a farinha e o azeite. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Na última sessão nós falávamos de José, se vocês se lembram, e dizíamos e lembrávamos que Deus é capaz de tornar o mal em bem. Uau, este é o nosso Deus. Mas hoje eu queria, de alguma maneira, culminar com esta palavra, porque de alguma maneira ela resume muito de tudo o resto. Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós nem sempre somos capazes de cumprir aquilo que prometemos. Que alguém mais? Não, sou obrigado. Sou aqui 2 ou 3, já não estamos sozinhos, porque onde tiverem 2 ou 3, ele também. O resto é gente que consegue cumprir tudo. Louvado seja Deus por isso. Eu às vezes não consigo. E porque sou crente, não deixo de cumprir por maldade. Às vezes deixo de cumprir porque há fatores externos a mim. Por exemplo, eu combino 1 hora. Eu digo, olha, ok, às 3 horas eu estou aí. Mas eu não sabia que uma estrada estava fechada, eu não sabia que havia um acidente, eu não sabia de outra coisa qualquer, eu não sabia que ia ter um furo. Sei lá, os furos acontecem nos carros das pessoas. Aconteceu ontem aí uns amigos. E a verdade é que nós dissemos que nós comprometemos que às 3 estávamos lá, mas por vários fatores que vão contra nós, porque nós somos de Deus e nós somos gente de palavra. Não, ok. Ok, eu enganei-me no... eu entrei na sala ao lado, desculpem. Nós somos gente de Deus, somos gente de palavra.
A Bíblia fala disso. Não faças votos, promessas que sabes que não vais cumprir. Seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Mas quando nós nos comprometemos, a verdade é esta, eu não sou capaz de ser fiel até ao fim, por uma simples razão, porque eu sou humano, eu sou limitado, eu sou falho, eu não tenho tudo nas minhas mãos. E naturalmente estou a falar das melhores intenções do mundo. Repito, não estou a falar de alguém que já por si mesmo é malandro. Não é. Nós somos gente do bem. Então nós fazemos de tudo para acertar, mas nós sabemos que falhamos, erramos, que sei lá, qualquer coisa, não está tudo na nossa mão. Mas há uma coisa que nós sabemos, Deus não é como nós. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não fica atrofiado por causa do tempo, do trânsito ou outra coisa qualquer. Deus é capaz mesmo de cumprir aquilo que Ele prometeu. E a nossa guerra tem que ser esta, igreja. Nós lutarmos contra tudo e contra todos, se é que me entendem, e para querermos até ao final que aconteça o que acontecer, Deus é capaz, é poderoso de cumprir aquilo que Ele prometeu. E se Ele falou, está falado. Se Ele disse, Ele vai velar pela sua palavra para a fazer cumprir, disse o profeta Jeremias. Eu velo, disse o Senhor, sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Aquilo que Deus diz, Ele vai acontecer. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A que horas eu não sei, qual é o dia eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Deus disse que ia curar, Ele vai curar. Se Deus disse que ia salvar, Ele vai salvar. Se Deus disse que ia mudar, é porque vai mudar. Porque Deus não falha, Deus não é homem para que minta. Ele é sempre verdadeiro. Ele é sempre verdadeiro. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Deixem-me lembrar-vos a história de um homem nesta manhã. Há 15 dias eu lembrava-vos a história de José. Hoje eu quero lembrar-vos a história de um homem chamado Abraão. A história de Abraão, ela encontra-se no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Nós não vamos lê-la por uma questão de tempo. Mas Abraão, a maior parte de nós já ouviu falar das histórias de Abraão. Abraão não é o primeiro com quem Deus entra em contacto. Mas Abraão é de facto uma pessoa particular, porque é em Abraão, através de Abraão, que Deus toma uma decisão. É de Abraão que vai sair o meu povo, inclusive o Cristo, o Salvador do mundo. É uma decisão, uma escolha de Deus. Se Abraão era perfeito, nós já iremos ver mais à frente, Abraão não era perfeito. Mas Abraão é a escolha de Deus. Deus não escolhe perfeitos, Deus escolhe disponíveis. Parece chavão, mas é um facto. Eu não sei quantos de vocês, já que estou a usar muita expressão luta, guerra, não sei quantos de vocês travam essa luta, essa guerra interna, que parece que às vezes por causa das nossas falhas achamos que Deus já não vai contar connosco. Eu quero lembrar-vos esta manhã que isso é totalmente mentira, senão eu não estaria aqui esta manhã. Mas Deus não está a contar com as nossas perfeições para que Ele possa usar a nossa vida ou fazer seja aquilo que for na nossa vida. Deus não precisa da nossa perfeição porque a perfeição dEle é suficiente para nós. Obrigado pelo vosso amém entusiástico nesta manhã. Deus não precisa da nossa perfeição, Deus precisa da nossa disponibilidade, da nossa entrega, como cantávamos há pouco. É só isso que Deus precisa. Mas Daniel, eu estou sujo, eu sou pecador, eu falho. O que é que Deus pode fazer com isso? Tudo e mais alguma coisa. Não nos passa pela cabeça aquilo que Deus pode fazer através de alguém imperfeito, que falha, que erra, mas que está totalmente nas mãos de Deus. Aliás, sabemos, é só ler a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres assim, que falharam, que erraram, mas que confiaram numa coisa. Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque o que está em causa não é a nossa perfeição, é a palavra dEle. Yes. História de Abraão. Alguns de nós estamos familiarizados certamente com essa história. Ela encontra-se no início da Bíblia, como eu disse. Logo a partir do capítulo 11, final do capítulo 11, vocês vão encontrar o nome de Abraão, o nome do pai de Abraão. E a partir do capítulo 12, então, fica forte a história, porque é muito Abraão para a frente. Okay? Até passar pelos seus filhos e depois chegarmos até José, onde nós tínhamos estado num dia destes. Então trago a história de Abraão por duas grandes razões. Toma nota, por favor. A primeira, aliás, fruto da relação que Abraão escolheu ter com Deus, porque é uma escolha, deixem fazer um parênteses, é importante, estes parênteses do pastor. Deus escolheu Abraão, mas Abraão também escolheu o Senhor. Vou repetir o que disse. Deus escolheu Abraão, mas Abraão também escolheu o Senhor. Porque Deus não nos pode obrigar a nada. Da maneira que Deus escolheu Moisés, e depois Moisés escolheu o Senhor,
Perdão. Da mesma maneira que Deus escolheu Josué, porque Josué escolheu também o Senhor. Há uma escolha de parte a parte. Senão nós éramos obrigados. Eu estou aqui esta manhã porque Deus me salvou. Mas porque eu escolhi que Ele fosse o meu Salvador. Eu podia ter escolhido que a bebida fosse a minha salvação. Eu podia ter escolhido que a droga fosse a minha salvação. Eu podia ter escolhido que o dinheiro ou outra coisa qualquer fosse a salvação para a minha vida. Mas eu escolhi, um dia ouvi de Cristo, e eu escolhi, não, eu não quero tudo o resto. Eu só quero uma pessoa, Cristo. Eu escolhi-o. Ele escolheu-me, mas eu escolhi. Nós estamos aqui esta manhã, a esmagadora maioria de nós, porque sabemos que sim, Ele escolheu-nos, Ele amou-nos, mas nós também o amamos, nós também retribuímos para Ele. Sim, eu espero, isso tem que fazer sentido, senão nós parece que estamos sempre a falar de coisas psicadélicas, fora de nós, fora deste mundo. Quem é Abraão? Oh, Abraão, é um homem como nós, tinha barba, não sei se tinha, cabelo comprido, não sei se tinha, que era muito rico, era. A Bíblia diz que ele era mais que eu. Mas não podia ter filhos, e eu tenho 2 filhas. Toma, Abraão. E só teve um filho porque Deus interveio, senão, quieto. Não, estou a brincar, não é? Abraão era um homem como nós. Isso que eu quero dizer aos irmãos. Deus escolheu Abraão. Porquê é que Deus escolheu Abraão? Essa é que é a grande pergunta. Eu não sei. Se te interessa muito, escreve no blog. Como dizia o nosso doce pastor Carlos Batista, ele dizia que dormia com pijama. Era brincadeira dele, não é? Quem conhecia o pastor Carlos Batista, ele era fantástico. Ele era um azul escuro. Para quem percebe a piada, a coisa vai. Mas ele era 5 estrelas e ele dizia que usava, ele tinha um pijama com bolso, como eu tenho aqui a camisa. Ele dizia que todos os dias se deitava com um bloco de notas onde tinha anotado as perguntas todas que queria fazer a Jesus. Não fosse Jesus vir durante a noite e ele andava sempre com o bloco de dia e à noite punha É brincadeira, não é? Porque há perguntas que todos nós temos que não vale a pena fazer. Porquê é que Deus escolheu Abraão? Sei lá eu. Porquê é que não escolheu um jesuíta qualquer, outro nome qualquer? Estou a brincar, não sei. Escolheu Abraão porque é a escolha de Deus. Porquê é que me escolheu a mim? Sei lá eu, porque... Não posso dizer que Deus é variado. Se há coisa que... Olha, um dia desse eu ouvi uma expressão do Samuel Lopes, o pastor Samuel Lopes, que saiu daqui da Pontinha há muitos anos, não é? Que está no Porto. E gostei muito daquela expressão. Ele usava a expressão que era: Deus não se engana no elenco que Ele escolhe. Não é? Deus está a fazer um filme. E Ele sabe as pessoas que escolheu para o papel que cada um está a desempenhar. A gente às vezes olha e diz, aquela, eu... Mas Deus não se engana. Se há coisa que a gente tem que saber, igreja, é que Deus não se engana. Porque há uma coisa que está em causa, as suas promessas. E Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Então Ele não se engana. Deus escolhe Abraão e Abraão escolhe o Senhor. E sabemos isso porque Deus fala a Abraão e Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para seguir a voz e a vontade de Deus, certo? Como é que a gente sabe que estamos a seguir a Deus? Como é que a gente sabe que estamos na vontade de Deus? Porque é isso mesmo, é onde nós estamos, é na vontade de Deus. Abraão não ficou com uma informação, sabes? Imagina Abraão ouvir a voz de Deus, a ver se eu não me perco, desculpem. Imagina Abraão não sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, que é onde ele era, não importa isso agora, mas onde ele era, Deus aparecer, falar-lhe, uau, que brutal. Mas Abraão apenas pega num dos bloquinhos, porque naquele tempo nós, da Igreja para Todos, já tínhamos mandado para lá aqueles blocos que nós temos. E Abraão teve o cuidado de escrever no bloco. O Senhor um dia me apareceu e disse para eu ser... E Abraão escrevia aquilo e contava aquilo a toda a gente. Aos sobrinhos, não tinha filhos. Porque ele só recebe um filho porque obedece a Deus. Pois a gente às vezes quer receber as promessas de Deus, mas a gente não quer sair de onde está. Mas imagina, Abraão escreve, está lá, e passa-se anos. Naquele tempo eles duravam muito tempo. Muito tempo. Até as sogras duravam muito tempo. E ele apenas contava aquilo que Deus lhe disse. Como é que a gente sabe que Abraão era um homem obediente? Porque ele não apenas ouviu e escreveu num papel, não sei se escreveu se não, mas ele ouviu, escreveu no papel, faz de conta, e saiu para ir de encontro àquilo que Deus falou à vida dele. É aí que se encontra. Como é que nós vamos experimentar o Deus que é capaz de cumprir aquilo que promete? Se nós não sairmos da zona onde nós estamos. Se nós não obedecemos. É uma tecla onde eu tenho carregado muito ultimamente. Não sei porque o Espírito sabe. Como é que nós podemos experimentar o Deus que é capaz? Quando nós obedecemos. Como é que eu sei que Deus é capaz? Quando eu me ponho ao caminho. Diz ao povo que marche, disse Deus a Moisés. Quando eles estão encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que vem enfurecidos, a espumar da boca de tanta raiva que tinham daquele povo. E Moisés voltou-se para Deus, e agora morremos todos aqui? Não, diz ao povo que marche.
O que é que tens na tua mão? Uma vara. Bate com ela no mar. E o mar abriu. Deus abriu um caminho. Quando é que Deus abriu um caminho? Quando Moisés obedeceu. Quando é que Deus cumpre aquilo que promete? Quando nós obedecemos. Quando é que parece que Deus... Ou melhor, eu vou arriscar parece. Quando é que Deus não pode cumprir o que promete? Quando nós simplesmente entra por um lado e sai por outro. E nós ficamos presos às impossibilidades que são nossas, nunca de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Mas quando nós ficamos presos às nossas impossibilidades, então nós perdemos o Deus que é capaz de cumprir aquilo que promete. E não é Ele que falha. É a nossa fé que falha. É a nossa capacidade em dizer sim, amém, Senhor, nós vamos avançar. Não há caminho, mas Tu vais providenciar caminho. A história de Abraão, eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros, mas Deus, Tu vais providenciar. Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Mas eu trago a história de Abraão por duas grandes razões. Por dois títulos que são dados. Eu vou-lhe chamar títulos, está bem? Que são atribuídos a Abraão no Novo Testamento. O primeiro é pai da fé. Uau! Pai da fé. E o segundo, não sei se vocês se lembram qual é. Associam ou não? Amigo de Deus. São dois títulos que são chamados, são atribuídos a este homem chamado Abraão. Abraão é chamado de pai da fé e é chamado de amigo de Deus. E tudo por uma simples razão. Porque Abraão creu que Deus era poderoso, capaz de cumprir aquilo que prometeu. E todos nós aqui nesta sala, sem exceção, todos nós aqui deveríamos desejar e alcançar estes títulos para a nossa vida. Sermos pais da fé. E eu já explico o que isso quer dizer. Pai da fé porque Ele é o primeiro. Não. É porque é dele e a partir dele que há uma linhagem que se relaciona com Deus pela fé. E em Moisés uma linhagem que se relaciona com Deus pela lei. E o Novo Testamento, Romanos 4, se vocês quiserem abrir, por favor, agradecia. Romanos 4, quando Paulo está a ensinar a igreja que estava em Roma acerca de fé, Paulo é obrigado a ir buscar o pai Abraão. Mas pai porquê? Porque é que ele é pai deles? Não é apenas porque é o pai da nação, e é sobretudo porque é o pai daqueles que creem em Deus, confiam em Deus pela fé. E a Bíblia vai dizer isso, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, dado, oferecido como justiça. Ou seja, Abraão é justificado não pelas obras que pratica, mas porque confiou, porque creu, porque teve fé em Deus. Então aquilo que torna Abraão um pai da fé, daqueles que creem em Deus da mesma maneira, é porque de facto Abraão teve fé, confiou em Deus, mesmo quando olhando à sua volta não tinha sentido, não havia condições, mas ainda assim Abraão, um dos textos lá no capítulo 4 vai dizer, Abraão creu contra a esperança. Ou seja, tudo dizia que não. Há uma música feita pelos irmãos do Brasil que é assim, quando tudo diz que não. Agora não me lembro o resto. Mas é assim. E às vezes há momentos em que parece que tudo diz que não, e diz que não quer dizer que a gente olha à volta e não há condições, não há caminho para andar, não há como, não há esperança, não há expectativa, nem sequer... E o caso concreto que Paulo está a usar em Romanos capítulo 4 tem precisamente, especificamente que ver com o momento em que Abraão tem que confiar em Deus para acreditar que apesar de ter quase 100 anos de idade, e a sua esposa também, Sara, não apenas já ser idosa, mas ainda por cima ser estéril, Abraão ter que confiar que Deus lhe iria dar um filho. E esse é o contexto de Romanos capítulo 4. Paulo está a ensinar sobre fé, não sobre como ter filhos aos 100 anos. Deus nos livre e guarde. Mas Abraão está a usar essa história, esse pedaço da história da vida de Abraão e de Sara para apelar à nossa fé. Como é que Abraão é aceito por Deus? Porque Deus aparece a Abraão e diz, eu vou-te dar um filho. Claro que antes de Deus aparecer a dizer que ia dar um filho, Deus fez outras promessas. Nós sempre ficamos presos só a essa do filho. Deus fez outras promessas, tais como através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fez outras promessas, por exemplo, em vez de Abraão ser apenas o pai de uma família, ele iria ser pai de muitas famílias, o que significava que não apenas do povo de Israel, mas de todos os povos, em base no quê? É isso que Paulo está a ensinar em Romanos capítulo 4, daqueles que acreditassem, crescem em Deus pela fé. Ou seja, Abraão é nosso pai na fé, porque nós acreditamos e confiamos em Deus como ele, ou seremos nós filhos antes de Moisés?
Confiamos mais naquilo que nós fazemos. Mas eu não vou perder, senão vocês baralham-se e eu fico... e eles arranjam um problema. Vamos ficar só pelo Abraão, não é, Níssimo? Abraão é nosso pai por causa disso, no sentido espiritual, não religioso, nada disso, mas espiritual. Da mesma maneira que Abraão creu em Deus, confiou em Deus, antes das coisas acontecerem, sem ter condições sequer para as coisas acontecerem, Abraão creu. Uau! E esta tem que ser a nossa fé. A nossa fé tem que ser igual à de Abraão. E eu repito aquilo que eu acredito e ensino muito sobre fé. A fé não é para nós termos o que queremos. A fé é para nós conseguirmos entrar naquilo que Deus planeou para a nossa vida. Há duas linhas hoje de fé. Nas igrejas evangélicas. Na boa. E um dia deste eu estava a pregar sobre isso numa igreja que não era a nossa. Eu aqui peço-vos licença, mas estou mais à vontade. Mas nas outras eu digo, olha, eu vou dizer alguma coisa que pode trazer confusão. Mas depois o vosso pastor, se pensar de maneira diferente, ele põe a maneira dele, porque a casa é vossa. Se eu disse, eu não acredito na fé, que nós podemos usá-la para nós pedirmos e explorarmos a Deus aquilo que nós queremos. Por isso eu orei de propósito dessa maneira. Deus, de forma humilde, nós te pedimos que toques o nosso corpo. Nós não podemos dar ordens, eu não uso a fé para dizer, eu tenho muita fé e Deus tem que me curar. Deus não tem coisa nenhuma. Nós é que temos que ter confiança suficiente para crer que Deus nos pode curar, ou que Deus não nos vai curar, mas ainda assim nos vai ajudar a viver a nossa vida. Isso é que é fé. Esta é que é a fé do Abraão. Esta é que é a fé do Abraão. Uma fé que não exige, mas uma fé que se compromete. Escreve isso, Anícia, que isto não está aqui. Vá lá, por favor. Uma fé que não exige... Só um bocadinho, está bem? Ela está a abrir ali o bloco de notas. Uma fé que não exige... Vai, eu fiz aqui um bocado, esquece-me. Mas uma fé que se compromete, tá? Oh, obrigado. Pois manda-me. Esta é a fé de Abraão. Esta tem que ser a nossa fé. Uma fé que não exige, mas uma fé que se compromete totalmente. Daí Abraão ter passado por provas que mais nenhum outro passou. Eu estou a tentar evitar os apontamentos por causa do tempo, está bem? Mas vou-me lembrar, ainda consigo. Tenho que começar a tomar um comprimido qualquer, mas ainda vai lá. Vocês lembram-se em Gênesis 22? Não abram, deixem estar em Romanos 4. Deixem estar, eu vou citando e vocês confiam, por favor, em mim. Mas em Gênesis 22 acontece um episódio fortíssimo na vida de Abraão que eu não queria e aposto que nenhum dos pais aqui queria. É Deus pedir-nos um filho. E Gênesis 22 começa literalmente a dizer mais ou menos isso. Vou parafrasear. Deus quis pôr à prova Abraão. Porque a fé que Deus espera de nós não é uma fé que exige de Deus, mas é uma fé que está comprometida. Bora ver se Abraão está ou não está comprometido. Como é que Deus sabe isso? Bom, Deus sabe todas as coisas. Mas será que Abraão sabe? Porque os testes não é para Deus, já preguei isso há muitos meses atrás ou anos. Os testes que Deus traz à nossa vida não é para Ele conhecer-nos, é para nós nos conhecermos. Porque às vezes a gente diz uma coisa com a nossa boca, mas na prática a gente não sabe onde é que vai. A gente aqui no culto diz, Deus, tudo entregarei, tudo eu entrego, mas depois a gente sai porta fora e de repente há qualquer coisa de errado que acontece, a gente põe as mãos à cabeça e perguntamos, como é que tu permitiste? Tu disseste que entregavas tudo, então bora. Oh yeah, bebê. Eu esqueço que isto está a ser gravado, depois digo estas coisas. Eu não disse oh yeah, bebê, eu disse oh yeah, só. Gênesis 22, Deus pede a Abraão o seu filho para provar Abraão, para que Abraão conhecesse o seu próprio coração. Toda a gente sabe que Deus não quer, não pede. Bom, mas ele pediu, mas não deixou consumar. O que nos mostra o coração de Deus. Deus não pede que nós matemos nada por Ele nem para Ele. Eu vou repetir, Deus não quer, Deus não precisa, Deus exige, Deus não quer, Deus não é assim, não é o seu coração. Olha, pelo contrário, Deus preferiu morrer a que nós matássemos alguma coisa. Jesus morre para nós não termos que matar mais nada nem ninguém. Mas Ele pediu, Abraão, traz-me o teu filho, vais oferecer-lhe o sacrifício. E Abraão não negou. Abraão pega no filho, pega no cutelo, pega em tudo. E está pronto, põe o filho em cima. Está quase, deve estar quase, porque para o Isaac falar daquela maneira, ele ainda não estava lá em cima do Monte das Pedras. Mas imaginem a cena, ele sobe ao monte. Abraão quer ficar sozinho com o filho. Os servos que iam acompanhá-lo disseram, vocês ficam aqui, a gente vai ali adorar a Deus e a gente depois já volta.
Abraão está... Eu posso pôr isto, posso pintar o quadro à minha maneira. Eu acho que Abraão está meio envergonhado, se calhar até humanamente falando, até na dúvida, no sentido do que é que vai acontecer. Eu não quero que ninguém assista a eu matar o meu filho, eu já lá vou. Porque Abraão estava pronto a matar o filho. Mas ele queria fazer isto num lugar secreto, apenas entre ele e Deus. E ele deixa que os seus servos fiquem cá em baixo. E ele sobe e monta tudo, prepara as pedras, prepara a lenha. Ele tem o fogo já aceso. E no meio disto tudo, Isaac faz uma pergunta ao pai, lícita, lógica. Pai, nós temos as pedras, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde é que está o sacrifício, o animal para oferecer? E dá-nos a entender que Abraão nem diz nada, apenas diz, olha, Deus proverá. Mas eu acho que Abraão está a dizer Deus proverá enquanto pega na corda e começa a amarrar as mãos do filho. Como é que sabemos isso? Porque ao lermos a história nós vamos encontrar Abraão sobre o altar. Nós vamos encontrar um Abraão com o cutelo na mão e ele está pronto a ir imolar, a cortar o pescoço ao seu filho. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Abraão está pronto a matar o seu único filho, o filho da promessa, através do qual todas as outras promessas iam acontecer. Mas sabem porque é que Abraão faz isso? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu vou dizer, não é novidade. Mas para quem não conhece é na boa, eu vou partilhar com vocês. Quando nós lemos Hebreus, no capítulo 11, há uma série de versículos que são dedicados a falar desta pessoa, a chamada Abraão, que pela fé saiu da sua terra, pela fé ouviu a voz de Deus, pela fé. E chega a um determinado versículo, a Bíblia vai dizer que pela fé, Abraão estava pronto, disposto a sacrificar o filho da promessa. Porquê? Porque sabia, que Deus seria poderoso para o ressuscitar de novo. Por uma simples razão. Porque Deus fez promessas e Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. E se Isaac é o filho da promessa, e se Deus o mata ou pede para matar, é porque Deus a seguir tem que lhe dar vida outra vez. Porque aquele Isaac morto não poderia gerar mais filhos. Mas Deus era capaz de trazê-lo à vida. Uau, que fé! Uma fé que não exige, mas uma fé que está totalmente comprometida. E quando Abraão está quase a cortar o pescoço ao filho, ele ouve a voz de Deus. Você sabe o que é que Deus disse? Não faças isso. Agora sei que tu confias em mim. E de repente Abraão ouviu a voz, parou, olhou ao fundo e diz que viu um cordeirinho. Pronto para o sacrifício. Deus proverá. Que fé! Que fé! Eu quero ter esta fé. Eu quero ser um pai de fé. Não é ser um homem, não quero ser o super fé, porque também os há, os super fé zadas. Mas eu quero ser um homem de fé, que não preciso de exigir, apenas estou comprometido, porque sei que Deus irá ser capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque o que está em causa, igreja, não sou eu, não é a minha casa, não é o meu reino, mas é o nome dEle, é o reino dEle, é a igreja dEle. É o mundo que Ele criou. E Deus está totalmente comprometido para salvar. Deus está totalmente comprometido para trazer o melhor, a sua bondade, a cada pessoa individualmente, desde que o recebam, desde que o aceitem. E compete a nós, igreja, termos o tipo de fé de Abraão para levarmos este nome, esta graça, esta bondade a todas as pessoas. Porque a promessa que é feita a Abraão, a mesma promessa se mantém para a igreja hoje. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pedro disse que nós somos a geração eleita, o povo santo, a nação adquirida, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, que nos salvou para a sua maravilhosa luz. É a mesma bênção, é a mesma dinâmica, é a mesma questão que está lá de fulcral, que era para Abraão. Abraão tinha que levar bênção a toda a gente. E é aqui que Israel falha, porque concentra tudo em si próprio, mas através de Jesus Cristo nasce a igreja, que já não se concentra em si mesma, mas se concentra em levantar o nome de Jesus Cristo. Então aquilo que foi falado para Abraão é falado para a igreja. Ou até vou mais adiantar ainda. Aquilo que é falado em Abraão concretiza-se na igreja e através da igreja. Você sabe quantas pessoas estão aqui esta manhã? Muitas. Quantas nacionalidades? Várias. Pessoas de diferentes sítios do nosso país também. Uau!
Quantas famílias abençoadas estão aqui nesta manhã? Porque um dia um homem chamado Abraão conseguiu acreditar que Deus seria capaz de cumprir aquilo que prometeu. Amigo de Deus, Tiago, no capítulo 2, se vocês quiserem só marcar e escrever. Tiago 2:23. É Tiago que nos vai dar o segundo título, amigo de Deus. Tiago vai dizer isso, e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. O contexto de Tiago também é fé, é noutra abordagem, porque Tiago está a discutir com a igreja, ou a escrever para a igreja e a discutir com ela acerca de obras e fé e obras, e é importante as duas andarem de mãos dadas, porque alguns dizem que têm fé, mas depois não se vê nada nas obras. Bom, vocês conhecem o contexto, senão, na boa, façam uma leitura rápida e vão perceber isso. No fundo, a base é a mesma. Tiago está a falar sobre fé para a igreja do seu tempo, da mesma maneira que Paulo estava a falar sobre fé para a igreja do seu tempo, por razões diferentes, por motivos diferentes. Mas o exemplo, o ponto em comum continua a ser o mesmo. Quem? Abraão. Então Abraão torna-se o pai da fé e torna-se o amigo de Deus, porque um dia ele decidiu crer em Deus. Aquilo que muda a nossa vida, a nossa postura, é a forma como nós abraçamos a nossa fé. E a forma como nós abraçamos a nossa fé tem que mostrar se nós confiamos ou não que Deus é capaz. Lembram-se quando nós falámos aqui sobre o episódio em que Jesus está no barco com os discípulos e eles estão cheios de medo e Jesus teve que repreender o mar e o vento e fez uma pergunta aos discípulos. Qual é a pergunta que Jesus faz aos discípulos? Onde está a vossa fé? Porque Jesus fez uma promessa. Ele entra no barco com os discípulos e diz: vamos para o outro lado. E ponto final. Jesus não pôs uma interrogação. Jesus não disse: bom, se tiver bom tempo, a gente talvez chegue ao outro lado. Bom, não, Jesus faz uma declaração. Ele disse: nós vamos para o outro lado. E acabou a conversa. Nós vamos chegar lá. Aconteça o que acontecer no meio do caminho, nós vamos chegar ao outro lado. Quando os discípulos estão no meio da viagem, eles estão com medo. Jesus tem que lhes perguntar: onde é que está a vossa fé? E nós temos que tirar as ilações da história, nós temos que tirar as ilações daquele preciso momento. Porquê é que Jesus faz essa pergunta? Por uma simples razão, porque Jesus fez uma afirmação: nós vamos para o outro lado. E os discípulos colocaram em causa, por causa da tempestade, que eles iriam chegar ao outro lado. Deixa eu fazer uma pergunta para nós. Quantas das vezes nós pomos em causa aquilo que Deus diz por causa das tempestades? Quantas das vezes nós pomos em causa aquilo que Deus é por causa daquilo que nós somos? Quantas das vezes nós achamos que Deus não vai cumprir porque os outros falharam connosco? Quantas das vezes eu já achei que Deus ia falhar porque alguém se comprometeu em fazer ou dar ou acontecer alguma coisa e essa pessoa falhou e eu disse pronto. E hoje eu estou a aprender. Se Deus disse, Deus vai. Se não vem de um lado, há de vir do outro. Se não há de ser de uma maneira, há de ser de outra maneira. Porque se Deus falou, Ele é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Mas a verdade é que as desilusões às vezes fazem-nos pôr em causa se Deus é ou não capaz. Há aqui alguém que pensa da mesma maneira. Se vocês abrirem rapidamente lá em Romanos 4, o nosso texto, eu pedi para não fechar. O verso 18, que há pouco eu citei, quero lê-lo outra vez, diz que Abraão creu contra a esperança. Romanos 4, 18. Abraão creu contra a esperança, contra as probabilidades, contra o seu próprio corpo. E Deus considerou isso e o abençoou. Ou seja, Abraão olhou à sua volta e disse: não há condições, não há recursos, não há como. Já não tem corpo para isso. Sara é estéril e não tem corpo para isso. O útero dela já passou o tempo de poder gerar filhos. Abraão olhou para tudo o que era negativo e ainda assim conseguiu dizer: eu continuo a confiar que Deus será capaz. Uau, eu quero ter esta fé. Eu quero ter uma fé assim. Eu quero, não sei se mais alguém quer, mas eu quero ser considerado louco no meu tempo. Eu quero, se eu morrer antes da vinda de Jesus, e alguns de vocês estão aqui mais novos, assim espero, não é? Os mais velhos não, tem que ir primeiro aqui, olha. Mas se alguns de vocês cá tiverem, eu gostava que ficasse escrito, só para que outros possam ler. Aqui está um homem que morreu cheio de fé. Eu quero ser alguém com fé. Alguém que não põe os olhos no que tem, no que não tem, mas alguém que não tira os olhos do Deus que é capaz. Às vezes a medicina vai dizer não dá. Às vezes a conta no banco, saldo. Estou a pô-lo grande demais, não é? Ah, não, mas está certo, porque eu tirei o movimento de conta. E tem as coisas pagas. Às vezes a coisa não dá. Às vezes a gente olha e diz, não tenho como.
Mas eu quero dizer-te uma coisa nesta manhã. Se Deus diz que dá, é porque vai dar. Se Deus diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Às vezes a gente olha à nossa volta, eu olho à nossa volta e digo, não dá, não tem como. Mas Deus disse, eu já disse que vai dar. Abraão fez isso, ele creu contra a esperança. Ou seja, Abraão olhou à volta e disse, não há hipótese. Eu não sou a pessoa, eu não tenho condições, Sara não tem condições, ninguém tem condições. Mas Deus é capaz. Então Abraão deu passos de fé. Abraão avançou em fé. No quê? Ele disse, eu não consigo, eu não sou capaz, mas Deus, tu és capaz. Eu não tenho dinheiro, mas Deus, tu és capaz. Eu não sei como é que isto vai chegar, mas eu sei que tu és capaz. Abraão creu contra a esperança. Tudo dizia que não. Mas se Deus disse que sim, Abraão disse, então bora lá. Verso 20 diz, em nenhum momento, eu amo este texto, gosto destes versículos do Romanos 4, eu de vez em quando visito-os para dar uma pressão mais forte à minha fé. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Ou seja, tudo dizia que não, mas Abraão continuava a dizer sim. Mas Abraão, não tens hipótese. Quer saber? Abraão, tu estás velho, tu vais morrer qual dar à luz filhos, meu. Não, Deus diz que eu vou ter filhos. Eu não sei, a Bíblia não conta, mas eu gosto de ver as histórias assim, desculpem. E ajuda-nos a enriquecer a nossa mente na palavra. Eu não sei se Abraão contou isto a alguém, mas se contou, toda a gente devia dizer o quê? Abraão, tu estás maluco. Aliás, houve uma pessoa que precisava de ouvir isto e ouviu. Estava na cozinha a lavar a louça. Sabem quem era? Era a Sara. Exatamente quando Sara ouviu os anjos a falarem com Abraão, a dizer, olha, daqui por um ano a gente vai voltar e tu vais ter um filho nos braços. E vocês sabem, fez silêncio na sala onde estava Abraão e os anjos. Vocês sabem o que é que só se ouviu? Foi mesmo no momento errado. Há momentos assim, né? Agora que tinham que se calar todos, agora que... Diz que Sara riu-se. Daí o nome Isaac. Isso, Fábio, Sara riu-se mais ou menos. Não estou a dizer que tens riso de senhora, não é isso. Mas Sara riu-se assim na boa, desbocada. Como é que as senhoras riem? Como é que é? Ninguém se ri. Okay. Isso, a irmã Cristina, força, irmã Cristina, daí, mostra lá. Isso. Daqui a um ano, quando eu disser, Cristina, tu riste em voz. Não, põe-te de pé e fecha, estás a lavar a louça. A Sara está na cozinha e o Abraão está com os anjos e os anjos dizem, daqui por um ano tu vais ter um filho nos teus braços. Foi exatamente isto que aconteceu. Imaginem, silêncio, gelo, frio. Abraão fica. O filho, eu não posso fazer brincadeiras agora, não é? Mas eu imagino o que passou na cabeça de Abraão. Eu já não sou capaz de nada. Agora sim, agora chegou lá, não chegou uma vizinha esta. Já não sou capaz de nada. Eu até para respirar eu já precisava de ajuda, quanto mais para fazer exercício. Acabou aqui. Lá em casa. Neste momento a gente depois põe a bolinha. Não pensa, silêncio. E Sara do outro lado ainda pior. Eu acho que Sara riu-se precisamente por causa disso. Quem? Com o meu homem. Já há meses antes que isto já não vai. Isto já só vai lá, é passear os dois no... Vocês estão-se a rir porque não é com vocês. Mas Sara era com ela e riu-se na mesma. Ouçam, porque não havia como. Mas Abraão não vacilou na sua fé em relação à promessa de Deus. Sara riu-se, mas Abraão levou aquilo a sério. E Deus veio passear com Abraão numa noite, cheio de estrelas, e disse, consegues olhar para as estrelas? Consigo, Senhor. Consegues contá-las? Isso já não. A tua descendência será tão grande ou maior que o número das estrelas tu vês. Abraão não vacilou num único momento. Ele creu. Contra a esperança, tudo dizia que não. Daniel, não, na minha casa já não dá. Meu filho já não dá, no meu marido já não dá. E se calhar até há gente aqui hoje, nesta manhã, que até, se calhar a palavra é para ti pessoalmente, se calhar tu achas para ti já não dá. Se calhar estás como Sara, tens mais vontade de rir só para não chorar. Porque às vezes também a gente às vezes chora para não... A gente às vezes ri para não chorar.
Se havia desejo, e se há desejo que todas as mulheres têm, é chegar a uma altura da vida e serem mães. A esmagadora maioria. Sara passou o tempo e não conseguiu ser mãe. Se calhar ela também se riu naquela manhã, naquele dia, não sei que horas eram, não perguntei. Se calhar riu para não chorar. Como quem diz, se é Deus, Deus ainda está a brincar comigo. Se há tragédia que eu trago sobre mim. Leiam a história de Ana, mãe de Samuel, e vocês vão perceber o que é que uma mulher naqueles dias sentia quando não podia ser mãe. Uma mulher que não podia ser mãe era um fardo, era uma condenação. E provavelmente esta mulher sentia Sarai, sentia a mesma coisa. Eu não posso ser mãe. Vocês sabem, eu tenho que passar por cima, mas Abraão não era perfeito, nem Sara, e vocês sabem que eles engendraram coisas terríveis. Olha, sabe, Deus teve que chamar Abraão mais do que uma vez. Eu não sei se toda a gente sabe isso ou se tem consciência disso. Só quando lemos Atos 7, através do historiador Estevão, o primeiro mártir, é que ele nos conta que Deus chamou Abraão e ele sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, e fica em Harã. Gênesis 11. E aí leva o seu pai. Ele devia ter sido da sua parentela, mas ele leva tudo atrás, porque era respeito pelo pai. Ainda por cima o seu irmão já tinha falecido e eles têm que levar o seu sobrinho Ló. E entre Gênesis 11 e Gênesis 12, Deus aparece outra vez. Deus tem que insistir. Tu não és o único a quem Deus tem que insistir. Abraão, no início, só chega onde chega porque Deus insistiu. E às vezes nós achamos que nós não somos já perfeitos para nada porque Deus já falou uma vez e eu não ouvi. Esquece isso. Não deixa de ouvir. E vai dando passos. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, fez provavelmente entre 1000 a 1500 quilómetros e foi se instalar em Harã. E só depois de Harã, depois da morte do seu pai, Gênesis 11, é que Abraão finalmente ele sai de Harã e vai começar a fazer as caminhadas, a sua peregrinação nas terras de Canaã. Deus teve que insistir. Abraão não era perfeito. Quando Abraão começa a entrar na vontade de Deus, começa mal, começa a mentir a torto e a direito. Entra no Egito e diz, bom, Sara, tu és um pedaço do caneco. Ai, caneco não se diz, desculpa. Pode haver algum irmão mais conservador a ouvir. Não? Tu és uma mulher bonitíssima, formosa, é assim que se diz no culto, desculpem. Se fosse na rua, oh, Sara, tu és boa como o milho. Eu não posso, é verdade. E Abraão fica. Ele diz, olha, a gente quando chegar lá, tu vais dizer que és minha irmã. É para ver se ninguém te toca. Só que aquilo correu muito a mal, porque Abraão ia ficando sem pescoço na mesma. Mas depois a seguir faz outra vez, anos mais à frente, com um rei chamado Abimeleque, ele vai fazer o mesmo. A Sara, tu passaram-se os anos, amiga, mas tu continuas, as enxuta. És nova, é melhor dizer. Abraão mente outra vez. Abraão não é perfeito, é isso que eu quero dizer-vos. Deus promete um filho e Abraão e Sara, foi Sara. Foi Sara o quê? Foi Abraão e Sara, foram os dois. A Sara dá a ideia, mas quem depois se vai deitar com Agar é Abraão. Desculpa, Abraão também tirou algum proveito daquilo. Mafioso. É verdade. Abraão, e só estou a contar isto por uma razão. Nós podíamos perder todo o nosso tempo a falar daquilo que é negativo na vida de Abraão. Só estou a trazer estes 2 minutos por uma razão. Abraão era tão imperfeito como nós. E deixa-me terminar a explicar uma coisa sobre fé e perfeição. Deus não exige a nossa perfeição, mas Deus agrada-se pela nossa fé. Aliás, quem é perfeito não precisa de fé. E sabe quem é que é perfeito? Numa só voz. Quem é perfeito? Deus. Deus não precisa de fé. Quem é perfeito não precisa de fé. Quem é que precisa de fé? Os imperfeitos. E quem é que são os imperfeitos? Nós. Deus não precisa de fé para nada. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Mas nós somos imperfeitos. Nós estamos inacabados. Nós somos limitados. Nós somos incapazes. Nós falhamos. Nós é que precisamos de fé para crer que Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu. E às vezes nós confundimos. Às vezes o diabo baralha a nossa mente. Porque ele confunde-nos. Eu sei que aquilo que estou a dizer que é de Deus para nós esta manhã. Eu sei que é de Deus para nós esta manhã. Às vezes o diabo confunde e nós deixamos enganar a nossa cabeça. E confundimos perfeição com fé. Não, Deus não espera nenhum... Deus não tem expectativa nenhuma acerca da nossa perfeição. Deus não tem, João, nenhuma expectativa acerca da nossa perfeição. Deus não espera em momento nenhum que nós sejamos perfeitos, Bruno. Da mesma maneira que nós não esperamos isso dos nossos filhos. Mas eu espero uma coisa.
O mesmo que nós, intuitivamente, por sermos filhos do Criador, esperamos os nossos filhos, que eles confiem em nós. A única coisa que há na nossa relação entre nós e Deus não é perfeição, tem que haver fé, confiança. De maneira que, de alguma forma, Deus confia em nós quando delega a nós tarefas. Estamos quase no Natal. No ano passado eu preguei sobre como é que acontecem as coisas no reino e falei-vos sobre Maria, que teve um papel principal fantástico, se entregou totalmente. Maria era perfeita? Não! E perdoem-me os amigos e irmãos católicos, Maria não é perfeita. Maria era uma mulher como nós, Maria era uma mulher como Abraão, como Moisés, como Josué, como qualquer outra figura na Bíblia. Então, porquê que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus? Por causa da fé de Maria. Porque Maria confiou em Deus. Como se calhar muitas mulheres do seu tempo não confiavam. Porquê é que Deus escolhe Abraão, Moisés, Abraão e outros todos assim? Porque provavelmente o que se destacou neles não foi a perfeição. Nunca é a perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas a fé, a forma como nós sim confiamos no Senhor e dizemos: Deus... Maria só soube dizer: mas como é que isto vai acontecer? Como é que isto pode acontecer? Eu hoje disse: não te preocupes, virá sobre ti o Espírito Santo e Ele fará o que tem que fazer. Uau. Nós não temos que ser perfeitos, nós só temos que ter fé. E fé não é apenas a expressão que nós... eu tenho muita fé. Fé é nós contra tudo e contra todos. Contra a esperança. Crer que Deus é capaz de fazer aquilo que cumpriu. Verso 21 de Romanos 4, e nós vamos terminar, sim? Nem sei as horas. Está na hora. Bora lá, Romanos 4, 21. Fica de pé, por favor.